Olá a todos. E hoje são 18 de maio de 2026 e eu recebi um chamado espiritual da egrégora que me acompanha para que eu viesse aqui a partir de hoje, me vulnerabilizando e contando um pouquinho da minha história. E diante desse chamado, eu também até mudei o nome do meu canal, que estava com meu nome, e coloquei Ser consciência, né? Ser consciência me veio como uma intuição para que eu possa, esse aqui é o Lui, o meu neném, meu menino, para que eu possa compartilhar com vocês esse caminhar que eu tenho vivido ao longo dos meus 43 anos, né? Estou com 43 anos. E também uma forma de me mostrar verdadeiramente quem é a Mel. Quem é a Mel? A Mel, a Melina, nesta vida, nesta encarnação, fisicamente, nesse corpo físico, a Melina está como enfermeira, trabalhando em um hospital de grande porte em Belo Horizonte, na unidade de transplantes de medula óssea. Eu sou gêmea, eu tenho uma irmã gêmea, mas por trás dessa fisicalidade, quem é a Melina, né? A Melina também é hipnoterapeuta, eu também trabalho com hipnose clínica, terapias multidimensionais, terapias energéticas vibracionais, e também atualmente estou trabalhando, iniciando com respiração consciente para ajudar as questões de ansiedade, mente acelerada, pessoa que está sempre no modo alerta de sobrevivência, TDAH, enfim. E dentro de tudo isso, ao longo do meu caminhar, me veio a medicina germânica, que depois eu gravo um outro vídeo explicando, né, sobre isso. Mas eu não estou aqui para divulgar o meu trabalho, eu estou aqui para trazer a consciência, para que eu realmente me mostre verdadeiramente quem sou, né? E, e não esconder mais o que sou. Nós não somos só esse físico, nós somos consciência. Por isso que me veio essa intuição da alma de colocar o nome do canal Ser Consciência, que é o que a partir de hoje estou assumindo a consciência. E ao longo destes 43 anos, eu estou passando por vários despertares de consciência. E esse caminho do despertar, para quem já está nele, que é o autoconhecimento, tudo te leva ao autoconhecimento, principalmente os desafios. Todos os desafios que vivemos, que presenciamos, que sentimos em nós, são catalisadores de autoconhecimento para que você adquira mais consciência do que precisa ser olhado, do que precisa ser entendido, do que você precisa aceitar. Que quando a gente aceita, a gente libera essa carga energética pesada, densa. E tudo é energia, o universo é energia, né? E também trazer temáticas sobre isso.
Eu não vim falar de religião, eu vim falar de consciência, né? Mas eu passei por algumas religiões, eu passei pelo catolicismo, passei pelo kardecismo, passei pela Umbanda, já frequentei algumas vezes o budismo e já fui poucas vezes em templos evangélicos. Não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhuma religião, mas hoje, quando me perguntam se tenho religião, qual é a minha religião, eu estou aqui para dizer que eu não me enquadro mais em nenhum tipo de religião. Eu não consigo me enquadrar em nenhuma religião, com todo respeito. É, eu sigo Jesus, né, os ensinamentos de Jesus. Ele é e sempre vai continuar sendo um grande mestre para mim, mas ele não tinha religião, né? Ele veio trazer o amor, todas as experiências que ele viveu, do despertar de consciência dele é o que ele veio trazer. E, e não só ele, como vários outros, né? Seres, avatares que tiveram aqui, vieram também trazer o amor. Então, eu vim falar sobre isso, sobre ser consciência, de que não somos apenas esse corpo físico que acorda todos os dias de manhã, toma café, vai trabalhar, volta à noite, janta, você tem a sua família, dorme para no dia seguinte iniciar um novo ciclo. E eu sei que aquelas pessoas que se conectarem comigo, com a minha energia, vão entender, né, o que eu estou falando. Ao longo da minha vida toda, eu passei por vários momentos que desafiadores que fizeram com que a consciência virasse uma chave. Porque a gente aprende com os desafios, com os aprendizados que a vida nos traz. E hoje eu falo para vocês que nenhum de nós nasce com uma página em branco. Não, todos nós nascemos com uma carga energética informacional que você traz da sua mãe e do seu pai, que você traz de toda a sua ancestralidade materna, de toda a sua ancestralidade paterna. Você traz crenças limitantes, crenças construtivas, traumas, paradigmas, tudo dentro do seu campo energético. Nós somos feitos de átomo. Tudo é feito de átomo. O universo é feito de átomo. E quando você vai estudar física quântica e vai adentrando mais ainda, né, o corpo físico, as células, as moléculas, os átomos, os quarks, as supercordas e até chegar, ou bóson de Higgs, e até chegar no vácuo quântico, que é a energia una, a unicidade que tudo é, Deus, a fonte, ou qualquer nome que você queira dar, está em nós, está numa caneta, está num óculos, está num celular, no computador, tudo é Deus. E nós nascemos acreditando que Deus está separado de nós, e não está. Deus está dentro de nós, em cada célula do nosso corpo, em cada átomo do nosso corpo. Deus está nas coisas inanimadas também, nas paredes, nas cadeiras, nas camas, nos objetos, em tudo. Tudo é uma coisa só. Não existe separação. E quanto mais ganhamos consciência e o despertar, a gente vê que tudo é uma ilusão.
A separação é uma ilusão, todos somos um, e o que foi me ajudando no despertar foram os desafios que me foram colocados, né? Hoje eu entendo que todos nós escolhemos os desafios, nós assinamos o contrato antes de nascer, para a gente passar pelos desafios e adquirindo a consciência. Então, contando um pouquinho, né, da minha história, é, eu, eu sou gêmea, eu possuo uma irmã gêmea, né? Nós viemos juntas dentro do útero da minha mãe. E ao longo da minha vida, desses 43 anos, o que eu percebi de mim, uma dependência emocional, que a princípio era com a minha irmã, e desde a adolescência dela, ela começou a namorar, e então ela passou a sair muito, viajava, e eu sempre em casa, e eu percebi que essa dependência, ela foi para minha mãe. Então, desde que eu percebi isso, porque como que a gente muda um padrão? Como que a gente muda crenças? Quando a gente torna isso consciente. Então, desde que eu tomei consciência dessa dependência emocional, eu comecei a trabalhar com relação a isso. E eu vou falar para vocês que isso tem pouco tempo. E ao longo da minha vida, eu sempre tive, quando criança, uma voz interior muito crítica. Era uma voz ferrenha de que tudo que eu sonhava em ser no vestibular, em ter, enfim, eu tinha uma voz que me puxava, sabe, assim, que me travava, que falava que eu não ia dar conta, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Tanto que o meu sonho desde criança era fazer medicina. E eu tentei 3 anos na UFMG, não passei, e essa voz o tempo todo, né? Que eu não ia dar conta, que é muito difícil, né? Enfim. E eu desisti e comecei a pensar na enfermagem, né? Eu procurei hospitais para entender a função do enfermeiro, né? Qual que era a função do enfermeiro com relação ao paciente. E aí me identifiquei também, porque eu sempre senti o chamado de trabalhar na área da saúde. Então, eu fiz enfermagem, passei de primeira. Passei nas duas etapas, na época que eu fiz o vestibular, eram duas etapas. A primeira etapa era a prova de marcar X, né, de múltipla escolha, e a segunda era a prova aberta das áreas específicas. E eu passei. Fiz o curso de enfermagem, me formei. Já me formei trabalhando e trabalhei muitos anos no CTI, aqui em Belo Horizonte, né? Então, durante a minha formação do curso de enfermagem e durante anos de trabalho, eu sempre senti uma frustração dentro de mim, que o meu sonho era medicina. Mas, durante o curso, eu não senti que eu deveria parar, eu senti que eu tinha que continuar. E no primeiro ano que eu me formei, que eu já estava trabalhando, eu tive um plantão bem desafiador, e ali eu decidi que eu ia desistir da área da saúde. Pedi demissão, né, para minha coordenadora do CTI, falando que eu não estava me demitindo do hospital, eu estava me demitindo da enfermagem. E meu dinheirinho de 5 meses, eu comecei a pagar um curso, era até do Maurício Trigueiro, e eu comecei a estudar para um concurso do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu estudei muito, 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 muito. Eu fiz curso de português separado, né? E eu estava muito preparada para fazer essa prova
E sabe o que aconteceu comigo, gente? Eu fui atropelada. A prova era domingo de manhã. Eu fui atropelada na madrugada de sexta para sábado. Já era sábado, né? Então, ou seja, um dia antes. Era umas 3, 4 horas da manhã. A gente foi comer um cachorro quente no passeio e veio um carro e atropelou duas mesas e eu estava numa dessas mesas. Mas só resumindo, eu tive um corte no joelho esquerdo, queimei o braço, meu cabelo queimou, mas assim, tudo certo, fiz tomografia, fiz vários exames, só não fiz a prova. Não fiz a prova e o meu dinheiro que eu tinha usado e gastei ele todo para estudar, estava sem, estava sem dinheiro. Qual foi o aprendizado de tudo isso? A espiritualidade me mostrou que eu estava seguindo um caminho diferente da minha missão. E hoje eu sei que a minha missão é lidar com pessoas, é ajudar, é cuidar, é sentir. Eu sou muito empata, eu sinto profundamente a dor de cada um, é ao ponto de eu precisar me afastar um pouco, porque durante a minha experiência como enfermeira, tanto no CTI como no transplante, várias vezes eu quase já entrei em depressão por causa de paciente. Eu quase já entrei em depressão por causa de gatinho na rua, que ficava andando aqui perto de casa, com aquela doença esporotricose, que já estava comendo o. Nossa, enfim, resumindo, eu voltei, depois de fazer fisioterapia e tal, tal, voltei para a enfermagem. Voltei para o mesmo hospital, para o mesmo CTI que eu estava. E ali começou o meu aprendizado, a resiliência. E eu já cheguei a fazer um mapa astrológico, védico, maravilhoso, com o Radesh aqui de BH. E ele me trouxe muito isso, que a minha principal característica nesta vida é a resiliência, de que eu iria passar por muitas perdas, como passei e continuo passando com resiliência, para que tudo isso me fortaleça como um aprendizado e vou ganhando cada vez mais consciência em cada perda, em cada desapego que vou trabalhando. Outro, eu continuo, aí só resumindo, continuo na enfermagem até hoje. Vou dar mais um exemplo sobre isso. E no ano que estourou o Covid, né, em 2020, eu passei para medicina, resolvi, resolvi correr atrás desse sonho da minha infância. Passei para medicina numa universidade particular de BH e estudei 2 anos, né? O primeiro ano consegui pagar, o segundo ano fiz um crédito universitário e 2021 e 22, que foi o ano que eu estudei, aí iria para 2000, peraí, 2020, isso, 2020 eu passei, então foi 2021 e 22, isso mesmo. 2023, agora eu estou na dúvida, foi quando mudou o governo, a, a presidência, eu acho que foi 2023 ou foi 2024. Ah, não, gente, foi 2024. 2000, eu passei no vestibular em 2021. Enfim, não estou lembrando, mas não interessa. O que interessa é, eu estudei 2 anos, eu fiz o ciclo básico. Então, quando eu iria para o terceiro ano, que eu mudaria de ciclo, mudou a presidência e o banco que eu estava fazendo crédito universitário parou de trabalhar com isso. E eu ainda ia ter que pagar mais um ano, porque a gente fazia contrato semestral. Então, o semestre que eu contratava, eu pagava em um ano. E isso ia acumulando, né, os semestres. Enfim. Então, eu tive que trancar o curso. Então, eu acho que eu tranquei foi em
em janeiro de 2024. Então é isso, eu estudei 2022 e 23. Foi isso, 2022 e 23, que eu estudei 2024 em janeiro. Eu faço aniversário dia 25 de janeiro. No dia do meu aniversário, eu tranquei, de 2024, eu tranquei o curso de medicina. Mais uma vez, eu senti é como se tivesse aberto um buraco nos meus pés e minha vontade era de enfiar dentro e não voltar mais. Nesses 2 anos do curso de medicina, eu continuei trabalhando como enfermeira, ficava 36 horas acordada, porque eu estudava de dia, então quando eu tinha plantão à noite, durante a semana, eu ia para o plantão, saía do plantão correndo e voltava para a faculdade. E só à noite chegava em casa, ainda ia estudar, então eu não bebia café, eu comecei a beber café nesse período da faculdade de medicina, e para me ajudar a ficar acordada, porque a gente tinha que estudar muito, a gente tinha que. O aluno é protagonista do ensino, então eles colocavam a gente em grupos, em roda, e o aluno ia revezando, né? Então sempre tinha os alunos de cada turma que davam as aulas, né? Ou tinha mais de um, a gente ajudava os outros. E eu era uma dessas alunas. Eu era uma dessas alunas que dava aula, que ajudava. A gente fazia grupo de estudo para a prova. E o que que eu entendo de tudo isso? Lá atrás, na minha infância, eu tinha uma crença de que eu nunca ia conseguir passar no curso de medicina, que tinha que ser muito inteligente para isso, e eu não me sentia capaz, não me sentia à altura. E o que aconteceu nesses 2 anos? Eu me considero e fui realmente uma das melhores alunas do curso. No primeiro semestre, eu fiz uma prova, né, o TPI, que é o teste de, nem lembro mais, mas é um teste de conhecimento que todo semestre tem, e eu fiquei em, acho que, segundo lugar geral de, acho que, 13 ou 15 universidades da Inspirali. E eu ganhei um estetoscópio, né, de presente, por ter ficado, né, nesse segundo lugar. Então, assim, me mostrou que eu precisava estudar esses 2 anos do curso, estudar o corpo humano, a fisiologia, citologia, embriologia. E aí, quando ia mudar né, ia mudar de, eu estudei 2 anos, ia para o terceiro, ia virar o ciclo, né, ia mudar de ciclo, eu já começaria a estudar mais profundamente as doenças, medicamentos, eu saí. E mais uma vez, eu tive que ser resiliente e entender o que estava acontecendo comigo. E eu sempre fui espiritualizada, né? Eu cresci na Igreja Católica, depois eu fui para o Espiritismo kardecista. Então, durante anos, eu participava de grupo de estudo e reunião mediúnica. E, e aí, eu sempre, minha consciência foi abrindo muito mais para as questões espirituais. E antes de eu fazer a medicina, eu já meditava, estava participando de alguns grupos de meditação, de despertar de consciência. Eu tive uma chave do despertar em 2017, ao assistir uma live da doutora Mônica de Medeiros, é uma médica de São Paulo, e só que ela estava canalizando uma extraterrestre axeliana. Essa live virou uma chave, né, em mim, com relação às energias multidimensionais, aos seres multidimensionais, de que nós somos seres multidimensionais. Então, passei a meditar e passei a me conectar muito mais, né, com
com essa energia multidimensional. Quando eu passei para medicina, acabou tudo. Eu nem dormi, eu tinha tempo, direito, né, de dormir. Então, eu comecei a, depois que eu não passei, né, que eu tive que trancar, eu voltei a meditar e voltar para a meditação, voltar para me conectar com Deus que está dentro de nós. Esse passo foi principal para eu não cair em depressão, porque eu passei a meditar todos os dias e aí mergulhei mais a fundo no autoconhecimento, buscando vários tipos de terapias holísticas, registro acástico, constelação, atendimento, terapias multidimensionais, vários tipos de terapia que vocês imaginarem. E numa dessas meditações que eu fiz, eu comecei a sentir muito uma vibração energética em torno de mim. Eu senti que eu não era um corpo físico. E ali eu perguntei para mim, se eu iria voltar para a medicina. Eu perguntei, Deus, eu vou voltar para a medicina? Eu vou conseguir destrancar o curso? Eu vou conseguir voltar a estudar? E aí me veio uma mensagem dentro da minha alma, de dentro do meu coração, a seguinte frase: tudo isso é uma ilusão. Desapega. Então, mais uma vez, eu tive que trabalhar o ano todo de 2024 com o desapego de um sonho de criança. E consegui trabalhar, à medida que eu ia me desapegando, outros cursos iam se abrindo a ponto de eu ganhar cursos. E aí veio para mim a hipnose clínica do Lucas Naves. Eu fiz o curso presencial aqui em BH. E durante o curso eu senti que eu estava relembrando, porque para mim era muito fácil fazer a hipnose nas pessoas, nos meus colegas, né? Então, ali no próprio curso, a gente treinava entre nós. E eu sentia um fluxo energético na minha cabeça gigantesco. E realmente eu estava relembrando uma sabedoria minha. Então eu já saí do curso trabalhando, eu já saí do curso atendendo. Primeiro eu comecei a atender familiares mais próximos, amigos, né? E para ir adquirindo confiança, até que eu comecei a cobrar, e hoje é um dos que eu mais atendo com a hipnose clínica. A hipnose clínica te ajuda a fazer um mergulho para dentro de si, mas eu não estou aqui fazendo propaganda disso, eu estou só falando que a hipnose foi assim crucial também para mim, porque no curso eu também passei por várias hipnoses, né? A gente mergulha dentro de nós, dentro das nossas emoções. Cada emoção traz para a gente uma memória, memória desta vida, memória intrauterina, e para aqueles que acreditam, memórias de outras vidas. E não de vidas passadas, porque hoje eu entendo que é tudo no agora, o tempo, ele não é linear. Então, tudo está acontecendo agora, e quando você acessa uma outra vida, uma outra existência, que você resgata aquela emoção lá, que pode ser um medo, uma insegurança, um abandono, uma rejeição, uma traição, quando você faz esse resgate, um perdão, você está resgatando aquele fractal para o agora. Então, aquela emoção que você resgata, você está resgatando hoje em você. Em algo em você muda, a sua consciência muda. E isso faz parte do despertar, isso faz parte do autoconhecimento, né? Nós não somos só isso aqui, essa carne e osso. E ao longo disso tudo, dessa caminhada, e foi acelerando mais ainda em mim, porque eu fui adentrando cada vez mais nas terapias, a minha foi se abrindo para mim a, a consciência multidimensional, né?
a ponto de, em meditações, em ativações, eu ter contatos extrafísicos, né? E eu não estou aqui para receber validação, para saber se acredita, se não acredita. Eu estou falando da minha vivência, da minha experiência, né? De contatos extrafísicos com outros seres, e que, inclusive, hoje fazem parte da minha egrégora de trabalho, da minha egrégora de luz, dos meus atendimentos, daqueles que vão me guiando para que eu possa ajudar a cada um dos seres que me procuram, de você, de outras pessoas. Então, todo o meu trabalho, eu não estou sozinha, eu recebo uma guiança, né, espiritual. Nós somos espírito. Não existe separação entre corpo, mente e espírito. Nós somos um. Todos os tipos de terapia física, a medicina física, tudo que você faz no seu físico, alimentação, atividade física, qualquer coisa que você fizer para o seu físico, vai ajudar no físico. A mente, então tudo que estiver ligado à mente, tudo que estiver ligado às emoções, tudo que estiver ligado a conflitos emocionais, tudo que traz na sua mente, que está te trazendo algum tipo de desequilíbrio, você vai trabalhar na mente e espírito. O espiritual é tudo aquilo que te conecta com Deus, com o éter, com a fonte, né? Então, tudo que a gente trabalha de forma energética, de forma espiritual, de forma vibracional, então, tá tudo interligado. Então, eu vim trazer um pouquinho da minha história, e também no ano de 2025, né? A medicina que eu saí foi em 2024, 2023 para 2024, e 2025 eu tive um outro pulo consciencial, que eu, quando eu conheci a minha chama gêmea, que é uma parte da minha alma, e que ativou em mim, durante o ano de 2025, todas as feridas emocionais, né? Então, mais essa. Então, 2025, para mim, foi também uma grande virada de chave, em que eu fui convidada a estar frente a frente com o meu espelho. E o meu espelho me mostrou todas as dores que existem dentro de mim, dentro da minha alma. Rejeição, o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça. E dessas 5 principais feridas vão abrindo outras, né? Então é isso, eu vim trazer para vocês que o despertar de consciência, esse despertar espiritual, ele se dá muitas vezes através de aprendizados, desafios. Esses desafios te levam para dentro. E o maior aprendizado de todos, gente, de todos, que eu trago para vocês, diante de tudo que eu vi até hoje, diante dos meus pacientes no CTI, é a gente aprender o auto-amor. O maior aprendizado de estarmos vivos hoje, aqui, vivendo o aqui e agora, é o auto-amor. É você aprender a falar não, é você aprender a se sustentar, é você aprender a não olhar para o outro, é para olhar para si. É para você que a gente, desde que nascemos, nós somos ensinados a agradar. Quando a gente agrada o tempo todo as pessoas, né?
Eu tenho a síndrome da Salvadora, e quando estamos sempre nesse caminho de salvar, ainda mais eu na área da saúde, de salvar, salvar, cuidar, fazer o melhor para o outro, eu estou me traindo, eu estou me rejeitando, eu estou me abandonando, eu estou me negando, eu estou negando o que está dentro de mim, se eu quero, se eu não quero, por medo, por querer ser aceita, por querer ser a boazinha. O caminho do despertar é o autoconhecimento. O caminho do despertar, gente, não é a gente ser boba, a boazinha, de jeito nenhum. É sermos justos, é aprendermos a falar não para a pessoa que você mais ama na sua vida, que você acha que é a pessoa que você mais ama na sua vida, porque a pessoa que temos que amar, primeiramente, somos nós. Deus em primeiro lugar e depois nós. Quanto mais a gente vai adentrando no autoconhecimento, a gente vai vendo que o que nos preenche é Deus. Quando a gente entra em fase com Deus, a gente fica completamente preenchido, porque Deus está em nós. Quando a gente vai olhando para as nossas feridas emocionais, a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça, a humilhação, a autonegação, a autodesvalorização, e aí vai outras coisas, né, que vão adentrando, ciúmes, o sentimento de incapacidade. Quando vamos adentrando a várias camadas de cura, auto-resgate, a gente vai limpando e preenchendo esses espaços e cada vez mais vamos nos conectando com Deus, com essa energia da unicidade. E a gente começa a entender que o que nos preenche não é o outro. A gente tende a colocar na mão do outro a nossa felicidade, e não é. Somos nós e Deus. Então, eu vim trazer esse vídeo para explicar um pouquinho e me colocar nessa vulnerabilidade de mostrar quem é a Mel sem máscaras e dizer para vocês que é um caminho desafiador, é um caminho que as nossas emoções ficam em altos e baixos, né? Porque eu estou ainda nesse processo de autorresgate. São camadas e camadas e camadas e camadas. Mas o que te sustenta nessa travessia é a sua conexão interior com Deus, com o divino, com a fonte que tudo é. Então, esse é o primeiro vídeo que eu trago aqui no meu canal, Ser Consciência. E ao longo dos dias, à medida que vai vindo as intuições e as inspirações, eu vou trazendo mais vídeos, porque se você também estiver nesse caminho do despertar de consciência, você vai se conectar comigo, com a minha energia. E como que eu faço, né, para fazer esse autorresgate? Eu faço muita auto-hipnose em mim, que já me ajudou muito. E a hipnose me abriu acessos aos registros, né? Então, eu acesso os meus registros, aí eu vou entendendo o porquê do não merecimento, o porquê eu sempre criei uma armadura em mim com relação ao amor, com relação a me entregar verdadeiramente a um relacionamento. Isso pode ser um outro vídeo, fazer. Mas, quanto mais a gente vai adentrando nessas curas, entendendo as rejeições, os abandonos, os padrões que vamos repetindo, ou
da nossa ancestralidade materna ou da nossa ancestralidade paterna, a gente vai se resgatando. Eu não vou mais falar de cura ou autocura, vou falar de resgate e autorresgate. A gente vai resgatando partes de nós que sofreu com a rejeição, com o abandono, com a traição, a autonegação. E eu abrindo este vídeo, eu não estou mais me negando, negando a minha consciência, negando as minhas conexões espirituais, negando os acessos que eu tenho. E em outros vídeos eu posso trazer experiências extrafísicas que eu já tive. Eu estou aqui para trazê-los um pouquinho no seu coração de que nós estamos aqui para despertar, despertar deste físico, porque nós não somos o corpo físico, nós somos o espírito, nós somos consciência, nós somos energia. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, né, se identificou com você, eu vou continuar trazendo um pouco, né, da minha vivência, dos meus acessos, das minhas dificuldades, né? Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô tendo acesso a dores profundas. Então a gente tá ainda se equilibrando, né? E no meu canal eu tenho também meu Instagram, melinasantana.terapeuta. E eu sou terapeuta, né? Eu trabalho além da hipnose. Se você estiver preparado para fazer esse autorresgate, conte comigo. Também lá eu tenho outros tipos de terapias, né? Terapias energéticas. Dentro dessas terapias energéticas estão também as terapias multidimensionais, alinhamentos. E um outro tipo de terapia que eu trabalho com respiração consciente, ajudando aqueles em que a ansiedade vem muito forte. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo de muitos. E espero que tenham gostado, mas fiz com coração, fiz com intuição e fiz com toda a minha egrégora comigo, tá bom? Então, grande beijo para vocês.